Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 11, capítulo 121, de 21 de abril de 1916. Vestes de espinhos que as criaturas puseram sobre a humanidade de Jesus. Continuam meus dias amargos. Temo que Jesus algum dia não venha, nem sequer por um instante. E em minha dor vou repetindo: Jesus, não me faça isso. Que não quer falar, está bem. Não quer me fazer sofrer? Resigno. Não quer me fazer dom de teus carismas? Fiat. Mas que não deva vir isto não. Você sabe que me custaria a vida e a mesma natureza sem ti, até a noite se dissolveria. E enquanto dizia isto, o bendito Jesus, aumentando as minhas amarguras, fez-se ver, dizendo-me: tens de saber que, se não venho um pouco para desabafar contigo, o mundo estaria prestes a receber o último golpe de destruição e de todos os tipos de flagelos. Que espanto! Então fiquei aterrorizada e petrificada pela dor. Portanto, continuava a rezar e dizia: meu Jesus, cada momento da tua privação te pede que nas almas seja criada uma nova vida de ti, e esta graça me deves dá-la. Só com este pacto aceito a tua privação. Não é uma coisa de nada que me privo, mas de ti, bem imenso, infinito, eterno. O preço é imenso, por isso façamos o pacto. E Jesus pôs o seu braço no meu pescoço, como aceitando, e olhando para ele, mas ai de mim, que visão tão dolorosa! Estava circundado de espinhos, não só a cabeça, mas toda a sua santíssima humanidade. Tanto que, abraçando-o, me picavam, mas a qualquer custo eu queria entrar em Jesus. E ele, todo bondade, rasgou essa vestidura de espinhos na parte do coração e me pôs dentro. E eu via a divindade de Jesus. E se bem que fosse uma só coisa, com sua humanidade, ainda que a humanidade ficasse dilacerada, a divindade permanecia intangível. E Jesus disse-me: minha filha, viste que roupa tão dolorosa me fizeram as criaturas, e como estes espinhos estão encarnados na minha humanidade? Estes espinhos fecharam a porta à divindade, ao ter circundado toda a minha humanidade, da qual só saía minha divindade em benefício das criaturas. Agora é necessário que tire parte destes espinhos e os despeje sobre as criaturas. E correndo por meio dos espinhos, a luz de minha divindade possa pôr a salvo suas almas. Por isso é necessário que a terra seja inundada de castigos, de terremotos, carestias, guerras, etc., para que se rompa esta vestidura de espinhos que as criaturas me puseram, e assim a luz da divindade, penetrando em suas almas, as possa desenganar e faça surgir tempos melhores. A luz da divindade penetrando nas almas
vai fazer com que as almas sejam desenganadas de tudo que é terreno, de tudo que é sensível, de tudo que é humano e fará surgir tempos melhores. É isso que o Senhor está trabalhando incansavelmente para fazer. E está nos fazendo conhecer que a luz da sua divindade vai penetrando nas nossas almas e vai fazendo que nós vamos nos desenganando, vamos nos desapegando, vamos desgostando, perdendo o gosto por tudo que é terreno, por tudo que é palpável, por tudo que é material, por tudo que é sensível, por tudo que os nossos olhos corporais veem, os nossos ouvidos escutam. Toda essa realidade terrena, toda essa realidade de baixo, ele vai fazer com que a gente desgoste de tudo isso. Ele já falou isso em outros trechos, é necessário que a criatura desgoste, a gente precisa desgostar. Esse desgostar é deixar de gostar, é deixar de se apegar, é deixar de ter apreço, é deixar de ter ali o nosso coração cativado, porque onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E se a gente não se convencer de uma vez por todas, e isso vem através do conhecimento, não vai vir de uma forma mágica, ela vem através do conhecimento, que a gente precisa de uma vez por todas se convencer de que essa realidade de desgostar, desapegar-se de tudo, perder o gosto, perder o sabor das coisas da terra, para se apegar única e exclusivamente às coisas do céu, às realidades celestiais, aos bens eternos, ao próprio Senhor, a Ele em pessoa. É esse o único apego que nós devemos ter. Quando a gente passa a refletir dessa forma, parece que a gente não se importa com as pessoas, sobretudo, muitas vezes vem essa realidade, mas e as pessoas? E as pessoas da sua casa, da sua família, seu esposo, seus filhos, sua mãe, seus irmãos, todos os seus próximos ali, as pessoas próximas, as pessoas que te cercam, que estão contigo, que tem relacionamento contigo, como que fica então a realidade com essas outras almas, se a gente precisa desapegar de tudo? Mas a gente vai sabendo, a gente aprende, a gente está aprendendo, ele vai ensinando isso para a gente, que amar não é apegar-se. Esse amor que a gente precisa ter para com o próximo, para com as coisas criadas, com essa realidade da criação que é tão distorcida a forma de encarar nos nossos tempos, porque a gente vê como que está sendo essa realidade da criação, ela sempre colocada como se ela fosse a principal, em detrimento até mesmo do ser humano, mas a gente sabe que tudo na realidade de Deus, na realidade divina, ela tem uma ordenação. Então, os gostos, o amor pelas outras pessoas, pelas criaturas, pelas coisas que Deus mesmo fez, porque tudo Ele fez, elas passam a ter um novo significado quando Deus toma o posto principal na nossa vida, Ele toma o posto de governo, de reinado na nossa vida. E o amor que nós amamos as pessoas já não é um amor mais humano, meramente humano, um amor egoísta, um amor que prende as pessoas, um amor que priva as pessoas de serem elas mesmas. Mas é um amor que eleva, e esse amor ele não é nosso, ele é um amor de Deus em nós. Só que se a gente não desapega desse gostar humano, dessa forma de ver as coisas humanas, a gente não consegue dar espaço para ver com os olhos de Deus, para escutar com os ouvidos de Deus, para amar com o amor de Deus. Tudo aquilo que é para nós, tudo aquilo que faz parte da nossa realidade nesse mundo, tudo aquilo que faz parte do nosso estado de vida, que faz parte do ordinário da nossa vida, de cada um. A realidade que circula cada um, que circunda cada um, as disposições que existem na vida de cada um. Toda essa realidade a gente passa a ver de outra forma, uma forma que não é nossa, que não é própria do humano, não é própria da terra, não é própria da matéria, mas é divino, é Deus em nós que faz.
E aí a gente não é mais egoísta com as pessoas, a gente não tem mais aquele apego, mas o nosso amor para com elas, ele se torna um amor purificado, um amor que é divino, um amor que é santo para com as pessoas, um relacionamento que é um relacionamento que liberta as pessoas, que eleva as pessoas, que transmite o próprio Deus para as pessoas. Porque nós damos, como fala, damos daquilo que temos. E se a gente tem só a nossa humanidade ela é falha, a nossa humanidade é limitada, a nossa humanidade é, é lama, a nossa humanidade em si só, ela é trevas. Mas quando é Deus quem faz através de nós, quando é Deus que age em nós, que é Deus que ama em nós, ela leva essa luz para as pessoas. As pessoas recebem a luz, elas recebem a verdade, elas recebem ali o amor de verdade, comunicado através de nós. É isso que o Senhor quer fazer em nós. Então, é necessário, importantíssimo a gente ter essa realidade presente, gravada, selada na nossa alma, desse desgostar, desse desenganar, ficar desenganado. Porque as coisas terrenas, elas enganam, elas têm uma aparência de coisa boa, mas elas prendem, elas ficam, elas retêm a nossa alma para si. E quando nós ficamos com a alma retida na terra, o Senhor não tem espaço de fazer nela. E olha como que ele fala que as vestes de espinhos com as quais ele se apresentou diante da Luísa foram nós, as criaturas que pusemos na sua humanidade. E uma coisa assim que quando eu estava lendo me veio, mas eu não quis parar a leitura, que veio assim uma informação na minha mente. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Na divindade, ele é intangível, como ele fala nesse trecho. A divindade dele é intangível. A divindade de Jesus não sofreu nada na cruz. Quem sofreu foi a humanidade de Jesus, foi a sua parte humana, a sua parte de gente, a sua parte semelhante a nós, a sua parte de humanidade mesmo foi o que sofreu. E essa humanidade dele sofreu por causa de nós. Foi nós que colocamos o Senhor na cruz. Claro que a gente, no livro do céu, a gente vai aprendendo que ele foi para a cruz por amor. Eu não teria, ninguém de nós teríamos poder de mandar Jesus para a cruz. Quando a gente vê a narração da paixão, a gente celebra na Semana Santa, toda aquela realidade que é comovente, que muitas vezes faz a gente chorar, porque a gente adentra naquele momento, a gente revive aquele momento com o Senhor, dá a impressão de que foram os fariseus, que foram os doutores da lei, que foram aquele povo ingrato que colocaram Jesus na cruz, que foi Pilatos que mandou Jesus para a crucificação, mas não, não foram eles. Eles foram apenas instrumentos. Quem mandou Jesus para a cruz foi o amor. É o amor que ele tinha para conosco que mandou ele para a cruz. Foi o amor, foi a vontade divina, foi a divina vontade que colocou Jesus na cruz. Claro que a causa disso é o pecado. A causa foi o pecado, mas o nosso pecado não tinha esse poder. Se ele não quisesse, se ele não tivesse querido se entregar livremente por amor, apenas por amor de nós. Apenas por amor de nós. Ninguém de nós teria poder de fazer nada, ninguém de nós teria poder de colocar um único espinho em Jesus se ele não deixasse-se ali ser colocado por amor. Então, mesmo essa vestidura de espinhos que as almas, que as criaturas humanas puseram na humanidade de Jesus, foi o amor que quis. Foi o amor que fez isso com ele. Ele fala nas 24 horas da paixão que foi o amor. O amor foi o algoz de Jesus. Foi o amor que fez tudo isso com ele. E para a gente compreender essa realidade, não é com palavras humanas, não é com realidades materiais, com realidades da terra que a gente vai conseguir explicar isso. A gente precisa elevar o nosso pensamento, a gente precisa elevar a nossa alma a uma meditação profunda dessa verdade, dessas
revelações que ele vai fazendo. Porque se a gente pensar humanamente, a gente acha que isso é impossível, que não pode ser assim. Como assim? Como assim que eu, com meu pecado, eu não coloquei Jesus na cruz? Claro que foi, nosso pecado foi a causa, mas ele foi livremente, por amor, ele assumiu essa condição. Então vamos ver aqui que Jesus fala, né? Ela falando lá das amarguras dela de não ter Jesus. Ele não vinha. E ela ficava amarga, se ele não viesse um dia só, ela já ficava amarga. E aí ela falando, né? Nem sequer por um instante, em minha dor vou repetindo, Jesus, não me faça isso, porque ela tinha muito essa realidade de ter Jesus presente, ela queria muito, era o maior sofrimento dela não ter Jesus ali sensivelmente presente com ela. Jesus, não me faça isso, que não quer falar, está bem. Tudo bem, o senhor não vai falar nada, vai ficar quieto, tudo bem, eu aceito, né? Não quer me fazer sofrer, porque ele comunicava as penas, comunicava a dor para ela. Mas se ele não quisesse comunicar dor, sofrimento, crucificar ela, tudo bem, ela se resignava. Não quer fazer dom de teus carismas, não quer comunicar os seus bens, as suas graças, fia-te, faça-se, faz o que o Senhor quiser, mas que não venha vir, mas que não deva vir, que não venha, isso não. Você sabe que me custaria a vida e a mesma natureza sentia até a noite se dissolveria. Então, a vida dela, ela sentia que a vida dela estava atrelada à presença de Jesus, mas a presença sensível, porque ele sempre estava com ela. Em vários trechos ele fala, eu estou dentro de você. Muitas vezes ele não está falando, não está se manifestando, não está se mostrando, mas ele está lá dentro dela. Mas ela tinha essa necessidade ela associava isso à vida dela, à presença dele, de forma sensível. E enquanto eu dizia isso, bendito Jesus, aumentando as minhas amarguras, fez-se ver-me, dizendo: tens de saber que se não venho um pouco para desabafar contigo, se não venho um pouco para desabafar contigo, ou seja, se eu não venho um pouco para conversar com você, para te comunicar as verdades, para manifestar as revelações, o mundo estaria prestes a receber o último golpe de destruição e de todos os tipos de flagelos. Então, as vindas de Jesus também não era só para satisfazer a Luísa, era para não fazer com que a terra fosse destruída, fosse totalmente aniquilada com os flagelos, com todos os tipos de flagelo. Então, ele precisava vir. E muitas vezes, quando ele vinha, ele amenizava. Quando ele vinha, ele amenizava os flagelos, os castigos. Enquanto ele estava com ela e comunicava apenas, ele amenizava os flagelos e os castigos. Então, era uma necessidade dele vir também para não destruir o mundo de uma vez por todas. Então, ele precisava falar, ele precisava desabafar, precisava estar com ela também. Aí ela diz: que espanto! Então fiquei aterrorizada e petrificada pela dor. Portanto, continuava a rezar e dizia: meu Jesus, cada momento da tua privação te pede que nas almas seja criada uma nova vida de ti. Cada momento da tua privação te pede que nas almas seja criada uma nova vida de ti. E esta graça me deves dá-la, só com este pacto aceito a tua privação. Então, ela aqui negociando com Jesus para que quando ele não viesse, que ele criasse nas almas uma vida nova dele mesmo nas almas. Então, ela só aceitava nesses termos que ele não viesse, mas o tempo que ele não estivesse com ela, ele estivesse criando vida nova nas almas, a vida dele mesmo nas almas. Não é uma coisa de nada que te privo, não é uma coisa de nada que me privo, mas de ti. Então ela permitia se privar dele desde que ele recriasse nas criaturas, nas almas, vida dele mesmo. Ele que é bem infinito, que é bem imenso, eterno, e o preço que ela estava pagando ali de ficar sem ele era para que ele comunicasse vida nova às criaturas.
Aí Jesus veio, colocou o braço dele no pescoço dela, aceitando aquele pacto que ela estava propondo. E aí ela, olhando para ele, disse: Mas ai de mim, que visão tão dolorosa! Estava circundado de espinhos, não só a cabeça, mas toda a sua santíssima humanidade. Não só a cabeça estava circundada, coberta, com os espinhos, mas toda a sua humanidade, ou seja, o seu corpo todo estava tomado de espinhos. Tanto que, abraçando-o, me picavam, mas a qualquer custo eu queria entrar em Jesus. Então, ela queria abraçar ele, mas ele estava tão cheio de espinho, todo o corpo, que ela sentia as picadas dos espinhos, mas ela queria entrar dentro dele de qualquer forma. E lembrando que toda essa realidade é uma realidade que acontece quando ela está fora do corpo, ela está, é ela, a alma dela que está vivendo essa experiência. E ele, todo bondade, rasgou essa vestidura de espinhos na parte do coração e me pôs dentro. Olha só, ele abriu um espaço ali, no lugar do coração ali, fez um rasgo no espinho ali, fez uma brecha ali para que ela entrasse no coração dentro, no coração dele. E o que que ela viu lá dentro do coração dele? Ela viu a divindade dele. Então, a humanidade dele estava toda circundada de espinhos e dentro dele ela viu a divindade. E ela diz ainda, olha, se bem que fosse uma única coisa, a humanidade com a divindade, fosse uma única realidade, ainda que a humanidade estivesse dilacerada, a divindade permanecia intangível. Então, por fora ele estava todo coberto de espinhos, mas dentro, onde ela viu a divindade estava inatingível, ela estava intangível, ela estava intocável, ela estava imutável. Que deve ter sido uma visão espetacular. E Jesus disse para ela: Minha filha, viste que roupa tão dolorosa me fizeram as criaturas? E como estes espinhos estão encarnados na minha humanidade? Então, essa veste que os nossos pecados faz em Jesus, a nossa ingratidão, os nossos apegos terrenos, faz essa roupa de espinhos e veste a humanidade de Jesus, veste o corpo de Jesus. Estes espinhos fecharam a porta à divindade, ao ter circundado toda a minha humanidade, da qual só saía minha divindade em benefício das criaturas. Olha só, vamos buscar entender aqui. Esses espinhos fecharam a porta à divindade, fechou a porta para a divindade. Ao ter circundado toda a minha humanidade, então esses espinhos todos que circundavam o corpo de Jesus, a humanidade de Jesus, fechou a porta para a divindade. Tanto é que para ela entrar, conseguir entrar dentro dele, ela teve que fazer ele teve que rasgar um pedaço dessa veste ali no local ali do coração, no rumo do coração ali, para poder ela conseguir entrar, porque senão ela não conseguia penetrar lá dentro dele por causa dos espinhos. E esses espinhos fechavam a porta à divindade dele. Ao ter circundado toda a minha humanidade, da qual só saía minha divindade em benefício das criaturas. Então, a divindade dentro de Jesus, a divindade que é Jesus mesmo, a parte divina, o 100% Deus, o 100% divino dele, juntamente com o 100% humano dele, trabalhava, ali era uma única realidade, ele era único, ele não era duas pessoas, ele era único, ele era um único ser, mas que ele só trabalhava em benefício das criaturas. Mas, como estava fechada, a humanidade estava fechada de espinhos, ali com esse vestido todo de espinho, com todo circundado de espinho, a divindade não conseguia sair em benefício das criaturas. Agora é necessário que tire parte destes espinhos e os despeje sobre as criaturas, e correndo por meio dos espinhos, a luz de minha divindade possa pôr a salvo as suas almas. Olha que lindo isso aqui, olha só que importante a gente saber. É necessário que tire parte desses espinhos. E se esses espinhos foram colocados lá na divindade, na humanidade dele, no corpo dele, por causa das nossas atitudes, das nossas ações, por causa da forma de viver do ser humano,
vivendo com a sua vontade rebelde, e ali ficava impedido que a divindade pudesse comunicar vida às criaturas, a nós, seres humanos. Então era necessário que fosse retirado um pouco desses espinhos. E como que seria retirado um pouco desses espinhos? Em algumas partes, em alguns trechos que ele fala da coroação de espinhos, várias vezes, principalmente nos inícios, a gente sabe que a Luísa, ele cravava a coroa de espinhos nela para poder amenizar o sofrimento dele e poder também, consequentemente, amenizar os flagelos, os castigos na terra. E ela assumia a coroa de espinhos dele. Aqui, como ele está com o corpo todo circundado de espinhos, mesmo que ela assumisse um pouco desses espinhos, mas ele que ele está falando, ele vai despejar um pouco desses espinhos sobre as criaturas. Então, esses flagelos, esses castigos, essas realidades de sofrimento que vêm sobre a terra, que é Deus que está permitindo, que é Deus que está enviando, que é Deus que está realizando ali, é para deixar espaço da divindade trabalhar, da divindade dele fazer o ofício de renovar as almas, de purificar as almas, de transformar as almas. Então é necessário os espinhos, é necessário os castigos. Aqui a gente entende essa realidade de que é necessário os castigos, são necessários, o sofrimento é necessário, porque sem o sofrimento a divindade não trabalha em nós. Que coisa de pensar, meu Deus, como que é isso? Sem o sofrimento, a divindade não trabalha em nós e não põe a salvo as nossas almas. Por isso é necessário que a terra seja inundada de castigos e terremotos, carestias, guerra e etc. É o que a gente está vendo, para que se rompa essa vestidura de espinhos que as criaturas me puseram, para romper, porque ele descarrega parte desses espinhos sobre a terra, em forma de castigos, em forma de guerras, em forma de flagelo, em forma de carestia, em forma dessa realidade que a gente vai vendo do custo de vida está elevado, da inflação está lá nas alturas, a cesta básica, a gente às vezes sai para comprar ali o básico para casa e com a gente de repente comprava algum tempo atrás já não consegue mais comprar. É o básico do básico mesmo que a gente está ali conseguindo, e muitos nem isso conseguem. Falando de uma realidade minha, mas a gente sabe que a realidade de muitas e muitas pessoas é que nem o básico está conseguindo adquirir, ou seja, essa carestia está ali, não é uma realidade do nosso país, é uma realidade de várias nações, é uma realidade do nosso tempo, que já houve outros tempos onde houve carestias, houve guerras, houve castigos, flagelos, inundações e tudo mais, mas nesse tempo também a gente está vivendo esse período. E é necessário para que se rompa essa vestidura de espinhos que foi colocada por nós mesmos, pela nossa rebeldia, pela nossa má vontade, pela nossa desobediência, pelos nossos pecados, pela nossa oposição a Deus. Então, para que a luz da divindade dele possa penetrar nas nossas almas, é necessário que venha esses espinhos sejam colocados em nós, sejam colocados na terra e sejam para ir desfazendo essa camada, essa cobertura, esse vestido de espinhos da humanidade de Jesus, retirando da humanidade dele para poder a divindade, para poder Deus conseguir trabalhar em nós. Então, aqui fica, pelo menos na minha meditação, assim, naquilo que eu vou entendendo, os sofrimentos eles são mais que necessários, porque sem os sofrimentos a gente não vai desgostar. A gente não vai se desenganar das coisas da terra. É necessário o sofrimento, é necessário que chegue a um ponto que a gente peça, Senhor, eu não aguento mais, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero viver contigo, como a Luísa sempre pedia. Ela queria porque queria voltar à pátria celestial para não
ter mais que ficar privada de Jesus, para não ter ele aos momentos apenas, mas ter ele definitivamente o tempo todo junto com ela. E assim também nós precisamos progredir nesse entendimento, progredir a nossa alma precisa fazer esse progresso de entendimento que o céu é o nosso lugar, que junto de Deus é o nosso lugar, é o lugar que a gente mais deve desejar possuir, o lugar que a gente mais deve desejar estar é junto de Deus. Isso é possível na divina vontade já aqui na terra, mas aqui na terra a gente ainda vai estar, mesmo vivendo, convivendo com Deus, mas ainda vai estar tocando o sofrimento, ainda vai estar tocando as limitações, ainda vai estar tocando as realidades adversas, porque aqui na Terra é esse tempo de, de, de realmente de aquisição, é um tempo de trabalho, de aquisição, mas o nosso desejo precisa estar, eu estou aqui na Terra, mas eu não sou daqui da Terra, eu vivo aqui na Terra, mas o meu coração está lá no alto, o meu coração, a minha alma está junto de Deus, já convive com Deus, já tem esse relacionamento estreitado com Deus e não vê a hora de que se rompa esse véu da humanidade nossa para que a gente possa estar com Ele definitivamente. Então isso, e muitas vezes essa consciência, essa realidade, ela vai nos chegar por causa do sofrimento aqui na Terra. Quando a gente se dá conta de que a vida daqui na Terra, ela é uma passagem, ela é provisória, e que o nosso destino final, a finalidade da nossa vida é ser para Deus, é voltar para Ele, que nós viemos dele e para Ele nós devemos voltar, e nós precisamos desejar isso mais que qualquer outra coisa na vida, desejar voltar para Deus, desejar estar com Deus, desejar viver com Deus, desejar ser esse espaço da vida dele acontecendo na nossa vida. Então, que importante compreender que o sofrimento é necessário. E se o sofrimento, se a gente viver só de boa, se a gente viver só de bonança, só de coisas fáceis, só de facilidades, não tem problema nenhum não, tudo é fácil, tudo é fácil. Se a gente vivesse só de facilidades, como o mundo oferece facilidades muitas vezes, se a gente viver só de facilidade, quando que a gente vai desejar o céu? Nunca. Se a gente achar a vida aqui na Terra fácil, a gente não vai se desenganar dela, não. A gente vai se apegar nela mais ainda. Então, a gente precisa sofrer realmente aqui na Terra. A gente tem que sofrer aqui na Terra para desejar o céu, para desejar a eternidade, para desejar a bem-aventurança de uma vida sem sofrimento ao lado de Deus. Então, é necessário esse desgostamento aqui da terra, e ele só vem com o sofrimento, ele só vem com as privações, ele só vem com as adversidades, ele só vem com as circunstâncias que não são favoráveis. Porque se a vida aqui for muito fácil, for muito boa, quando que a gente vai querer o céu? Nunca. Então, a gente precisa ter essa consciência, precisa ter essa noção de que aqui realmente tem que ser ruim, aqui realmente tem que ser esse espaço de aquisição, aqui tem que ser esse espaço de vida mesmo, de vida vivida, vida consciente, vida ali realmente trabalhada com Deus, vida com Ele, para poder já aqui experimentando já com as graças que ele vai derramando, e a gente não pensa que uma vida de sofrimento aqui na Terra é uma vida desgraçada, não é? É uma vida de graça, quando a gente consegue enxergar o trabalho que Deus está fazendo. Se a gente só vê o sofrimento, com certeza a gente só vai ver a desgraça, mas se a gente olhar para o sofrimento como um canal de bênção, como um canal de trabalho de Deus na nossa alma, como um canal dessa luz penetrando nas nossas almas e fazendo a regeneração de nós, fazendo esse trabalho de purificação de nós, fazendo esse trabalho de transformação de nós, do nosso pensamento, da nossa vida, a gente vai realmente vendo que vale a pena passar pelo sofrimento, vale toda a pena. E aí a gente vai falar para o Senhor, sim, Senhor, eu aceito. Fiat, amém. Seja feita a tua vontade na minha vida. Seja conforme o Senhor quer na minha vida. Mas de uma forma consciente, não de uma forma apenas resignada. Não tenho o que fazer, então eu aceito. Não é assim apenas, não. Tenho que fazer, eu tenho liberdade de escolher, mas eu escolho. Na minha liberdade eu escolho que o Senhor faça, que o Senhor realize, que o Senhor viva, que o Senhor opere, que o Senhor quiser operar na minha vida.
para proveito não só da minha alma, mas proveito das almas que o Senhor quiser, e para retirar do Senhor esses espinhos a minha vida, ao longo dos anos, circundou o Senhor de espinhos. A minha forma de ver, a minha forma de pensar, a minha forma de estar nessa terra fez com que muitos e muitos espinhos tecessem essa roupa, e impedisse que as graças pudessem ser comunicadas a mim, por causa que eu mesma fiz essa armadura de espinhos e coloquei na sua humanidade, Senhor. É importante a gente ter essa consciência e pedir que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Realize, Senhor, se o Senhor realize o que o Senhor quiser, se é flagelo, se é carestia, se é guerra, se é doença, se é peste, seja o que for, se é o Senhor que está operando, então opera, Senhor. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém, Fiat.